Olá! Hoje o Trilheiros do Sauá vai contar um pouco a você sobre a história da mata da biologia. E os processos e elementos que indicam o quanto essa mata mudou. Quero falar das matas que estão virando pasto, dos bichos que estão correndo risco, dos rios que estão fedendo esgoto, da gente, ó minha gente, que dispôs. Quando vamos falar da história da mata da biologia, é importante vocês saberem que aqui antes não era como a gente vê hoje, né? Essa diversidade de árvores grandes e plantas diferentes. Antes, aqui na mata da biologia, era uma fazenda de plantação de café e cana-de-açúcar. Mas com a construção da Universidade Federal de Viçosa, que está localizada na cidade de Viçosa, no estado de Minas Gerais, aqui pôde passar por um processo de regeneração. E hoje a mata se encontra com todo esse desenvolvimento rico de diversidade, de bichos, animais, né? As árvores. E hoje a gente está aqui em um local muito marcante na história da mata da biologia. E o Cainão vai falar um pouco sobre a paisagem que estamos aqui hoje. Nesse momento aí, vocês vão ver uma foto de como era antes aqui na mata da biologia. Então, gente, como vocês viram, a mata ela teve um início nesse lugar que a gente está, né? E pedir para o Kenny mostrar um pouquinho o ambiente para vocês. Vemos um ambiente aqui que está alagado, cercado por uma mata, e temos também elementos que são construídos, né? Construídos pelo trabalho humano, e que estou justamente aqui, né? Esse mecanismo aqui de engrenagens, esse sistema mecânico, que indica, né, uma utilidade, né, Jaine? Exatamente. Isso, tanto essas engrenagens quanto essa parede aqui que o Kenny vai mostrar a vocês, faz a gente lembrar, perceber que aqui é uma represa, foi uma represa. E essa represa ela foi construída com propósito, né? Sim, sim. E aí a gente se questiona, né? Tipo, se você tem uma água correndo, para que você vai prender essa água? A gente pode pensar em muitas utilidades, funções, né? E que naquele exato momento, né, no caso a Universidade Federal, a UFV, ela precisava desse mecanismo. Só que quando você faz uma intervenção dessa, ela vai criar vários outros ambientes, né? Porque igual vocês viram, tem um ambiente alagado, tem uma mata ao redor que faz um sombreamento. Então você cria vários ambientes para para uma nova colonização, vamos dizer assim, de novas vidas, né? Porque você cria, por exemplo, um ambiente úmido que uma perereca, um sapo pode aparecer. Exatamente, né? Vai ter um desenvolvimento aqui, vai proporcionar a ajuda de crescer ainda mais a biodiversidade dessa mata. E é interessante que a mata ela passou por um processo de regeneração sozinha, né, durante esse tempo. Exatamente. E nisso a gente consegue ver muitos elementos que indicam sobre o seu passado, mas também que mostram como que ela está evoluindo nesse caminho. E é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje no nosso vídeo. Naquelas atividades que a gente estava comentando lá na represa, a gente falou sobre as plantações. E aqui na mata a gente ainda tem esses resquícios, né, dessa história, do passado desse lugar. E uma dessas plantas é o café, que a gente vai mostrar aqui para vocês uma amostra, né?
aqui está a planta de café e que aqui dentro da mata ela chega a ter alturas muito grandes mesmo. O café, né, aquela frutinha pequenininha, vermelha, que está bem na mesa do trabalhador brasileiro, né? E isso indica, né? A gente até usa como para resgatar esse passado, né, da mata e de tudo que ela foi, de tudo que ela passou. E aqui a gente estava falando desse processo de regeneração que envolve aqui o desenvolvimento da mata. Então tem um elemento que quando você estiver numa mata, você pode identificar e ver que ela está em regeneração avançada. E isso são os cipós, também conhecido como lianas, né? Esses cipós aqui, eles são bastante lenhosos, né, desenvolvidos. E tem cipós aqui realmente gigantescos, muito grossos. Olha outra aqui que a gente tem muito desenvolvido. Então é um elemento que você, andando aí em algumas matas, fazendo umas trilhas, umas caminhadas, você observando isso já vai ser uma forma de você identificar o que a gente está falando aqui sobre regeneração avançada. Você já ouviu falar sobre o que seria um processo de regeneração? Bom, eu queria te levar a pensar, por exemplo, quando a gente tem um corte pela nossa pele, algum machucado, a gente consegue analisar quanto tempo isso demora para ser fechado, para ser cicatrizado? Bom, num processo de regeneração é mais ou menos assim, né? A mata aqui, ela passou por esse processo. Como foi dito, aqui era uma fazenda de plantação de café e cana-de-açúcar. Então, para a construção dessa fazenda, que foi desmatado a mata, né? Ela foi cortada, como quando a gente se corta. E logo com o passar do tempo, ela foi cicatrizada, ou seja, ela foi passando por esse processo de regeneração naturalmente, como quando naturalmente o nosso machucado se fecha, se cicatriza. Então, hoje a mata está aqui renascendo, ela está preservada para poder continuar, né, essa regeneração. E o Kainan agora vai falar um pouco sobre o que seria essa mata primária, mata secundária, que tem a ver com o processo de regeneração que estamos falando aqui. Então, a mata primária, Jaine, é aquela mata que estava antes dessas atividades que você falou, né? Porque desmataram, né, e utilizaram para plantação de café, de cana, para represa. Então, aquela mata que estava antes, que se desenvolveu junto com o ambiente, é a mata primária. Agora, a mata secundária é essa que a gente está, né, nesse processo de regeneração. E ela não vai ser a mesma que foi antigamente, igual a mata primária, porque existem novos ambientes, novas espécies até que as pessoas trazem e que tem muito aqui na mata, né? Como a palmeira leque, por aí vai. E aí, como que acontece esse processo de regeneração? Aí, como que você se identifica, como você identifica esse processo nesse lugar? E nesse processo da regeneração dessa mata secundária, a gente tem um desenvolvimento, né, um processo ali. Você começa com um ambiente que não tem muitas espécies, e ali espécies que vão querer, por exemplo, maior quantidade de luz vão se estabelecer, porque não existem árvores. E essa espécie que a gente está aqui, a embaúba, faz parte desse processo, porque ela precisa de muita luz nesse início e ela cresce muito rápido e se reproduz muito rápido. Então, ela vai crescer, pegando a luz, vai espalhar as sementes dela depois, e aí vai surgir novas embaúbas e isso vai gerando o processo de regeneração, né? Porque aí vai colonizando, porque igual você tem uma folha, gera uma sombra, então vai começando esse processo devagarzinho da regeneração. Assim como o cipó, que ele identifica como um processo de regeneração. Então, pensando nesse caminho de um ambiente com muita luz e com pouca vegetação, como que você identifica isso aí no seu local? Será que isso se encaixa ou não se encaixa? Será que, por exemplo, o bioma cerrado, ele vai ter esse processo, já que as árvores são diferentes, ou as árvores são muito mais espaçadas entre as outras, porque
porque igual a gente está localizado no Mata Atlântica, que tem características e processos bem específicos. Então eu convido vocês a pensar sobre esse processo de regeneração e sobre as atividades que geram também esses processos de regeneração. É isso. E para fechar, terminando de falar aqui da Embaúba, essa é uma folha seca, uma folha morta da Embaúba, e a gente pode notar que ela tem esse formato um pouco mais estrelado, né? Isso é bem bonito, é como se ela fosse a estrela da mata. E, bom, quando você está andando por aí nas suas viagens pelas rodovias, você pode observar que temos folhas prateadas por algumas matas, que isso já identifica que são matas secundárias, né? Porque, inclusive, hoje em dia é muito difícil que a gente encontre matas primárias do bioma, originárias do bioma da Mata Atlântica, porque esse é um bioma que praticamente foi todo desmatado e existe muito pouco dessa mata originária. Então, quando você está andando pelas suas viagens, pelas rodovias, você vai observar folhas prateadas, que são as folhas da Embaúba. Essas folhas prateadas é de uma certa espécie da Embaúba, que tem as folhas prateadas, e que é muito comum no sudeste do Brasil. Então, é bem legal a gente conseguir identificar, conseguir interpretar isso agora em diante. Se você não sabia, agora, né, você vai ficar sabendo. É isso. Muito bom ter vocês com a gente. Abraço!